Hoje vamos falar sobre o segredo da videira. No texto de João 15, do 1 ao 11, o texto explica como podemos ser felizes na Terra. Eu chamei estou chamando essa meditação de o segredo da videira, pela forma que Jesus Cristo fala sobre isso. Ele faz uma parábola falando sobre videira, e como as parábolas elas eram feitas para que nem todas as pessoas pudessem entender, só quem estava com ele, ouvindo sempre o que ele dizia, entenderia mais ou menos a figura de linguagem que ele iria utilizar. Então, as pessoas conseguiriam interpretar isso corretamente. E, às vezes, algumas parábolas, mesmo andando com Jesus, algumas pessoas não entendiam elas. E em João 15, 1, a gente vai fazer a leitura versículo a versículo, que fica mais fácil da gente entender esse segredo, e eu vou explicando à medida que a gente for lendo os versículos. Em João 15, 1, a gente tem o seguinte texto: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Esse primeiro versículo, Jesus ele já diz que ele foi a primeira videira que foi plantada. Quando se planta uma vinha, geralmente tinha uma planta principal, e a partir dessa planta principal seguiam-se outras plantas que vão dar uma grande parreira de uvas, né? Uma grande plantação de uvas. E ele diz que o pai cuida dessa videira verdadeira, ou seja, ele que vai fazer todo o cuidado das coisas que Cristo precisava. João 15:2 diz o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, poda. Toda aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Em seguida, ele está falando que quem não está realmente em Cristo não consegue dar frutos, ou seja, quem não está ligado a Cristo, quem não tem o pensamento de Cristo, não consegue frutificar, não consegue dar frutos. A gente pode dizer que os frutos, ele é essa própria forma de pensar e de agir de Cristo, ou os frutos do Espírito Santo. A gente consegue fazer facilmente esse paralelo. As pessoas que não estão ligadas em Cristo dificilmente vão ter os frutos do Espírito agindo em sua vida. Mas as pessoas que estão ligadas a Cristo, elas vão frutificar, e vão frutificar muito, vão dar cada vez mais frutos, por causa que elas são limpas pela própria palavra. No versículo 3, ele diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse versículo ele fala qual é o método que o Pai utiliza para limpar os ramos ligados à videira. Ele nos limpa através da palavra. Quanto mais conhecemos a palavra, quanto mais seremos limpos pela palavra. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece tanto o contexto histórico da Bíblia, quanto mais a gente conhece o que realmente quer dizer cada versículo, cada capítulo, cada livro da Bíblia, mais a gente consegue aplicar em nossas vidas. Como o pastor Luiz Lima falava bastante, né? A única parte da Bíblia que funciona
é aquela que a gente põe em prática. Então, para que a gente possa ser limpo pela palavra, a gente precisa praticar a palavra, a gente precisa viver a palavra. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente pode aplicar isso em nossas vidas. No versículo 4 e 5, a gente lê o seguinte: está em mim e eu em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nesses versículos, Jesus explica que os bons frutos, que são a forma de agir de Cristo e os frutos do Espírito, só podem surgir de quem está em Cristo. E compara isso a um galho, que depois de ser retirado da árvore não pode frutificar. No versículo 5, ele reforça mais essa ideia, pois da mesma forma que um galho fora da árvore não frutifica, não daremos frutos fora de Deus, pois Ele quem nos capacita para toda boa obra. Ou seja, se a gente quer frutificar, se a gente quer fazer ter bons frutos, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa estar ligado em Jesus Cristo. No versículo 6, a gente lê o seguinte: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. O, um galho de videira seco, quem já viu um pezinho de uva sabe que ele é uma trepadeira com galhos bem finos, né? Ela geralmente ela tem um tronco que é firme, mas que é mais ou menos firme. Quanto mais velho, mais firme ela fica, mas os galhos dela são uma trepadeira muito fininha. E esses galhos secos, a qual está sendo feita essa comparação, ele é muito fino e quebradiço, ele não serve para muita coisa. Então, para quem gosta de trabalhos manuais, nem mesmo trabalhos manuais dá para serem feitos com o galho. A gente pode até aproveitar as folhas, né? Tem um prato árabe que é o charuto de uva, que é feito com arroz, carne moída e as folhas da uva, mas o galho em si a gente não consegue utilizar. E depois que ele seca, então ele é quebradiço, ele não dá nem para trabalhar com artesanato. Então, ele serve apenas para ser palha, para acender fogo. No caso, podemos entender que as pessoas que não entendem o sacrifício de Cristo tendem a se afastar e se apoiam em seus próprios conhecimentos. Elas tendem a não ter bons frutos como as pessoas que estão ligadas a Cristo, porque elas acabam se apoiando na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. No versículo 7, a gente lê o seguinte: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aqui era a parte que eu mais queria falar. Na verdade, foi esse trecho que me inspirou a, a toda essa reflexão. A, a, é, a gente vê muitas pessoas falar que você deve pedir carro, casa, dinheiro, emprego, um relacionamento, seja ele um casamento ou um namoro, dentre dezenas de outras coisas, mas a gente acaba esquecendo de que de todos os versículos anteriores e dos versículos seguintes,
Os versículos anteriores vemos que precisamos estar ligados a Cristo, demonstrando uma forma de agir e pensar compatíveis com Cristo, para que possamos ser cuidados pelo Pai. Então, se estamos ligados a Cristo e pensamos como Ele, agimos como Ele e vamos nos preocupar com as mesmas coisas que Ele se preocupa. E vamos também pedir como Jesus pediria. Deus está disposto a nos dar qualquer coisa que possamos pedir ou imaginar. Mas não adianta pedir algo que não estamos preparados para receber ou algo que Jesus não pediria. Imaginando assim, eu quero um carro. Eu poderia pedir, mas se eu não fiz autoescola, não tenho habilitação para dirigir, eu estou pedindo algo que Deus com certeza não vai me dar. Posso pedir um trabalho com um alto salário, mas se eu não estudei, ou não me preparei para esse tipo de serviço, é algo que provavelmente eu não vou receber. Sem falar que essas coisas são realmente a preocupação de Deus, são realmente coisas que Jesus se preocuparia, que nos leva ao próximo versículo. No versículo 8, diz o seguinte: nisso é glorificado meu Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. As coisas que pedimos, elas devem glorificar ao Pai. O carro que eu pedi, ele deve servir para ajudar as pessoas. Em meu trabalho, eu tenho que trabalhar como se eu estivesse trabalhando para o próprio Deus, fazendo o meu melhor com um sorriso sempre, rendendo graças por todas as coisas. Meus desejos e petições devem refletir a Cristo, assim como minha forma de pensar e agir. Eu não estou eu não estou querendo dizer que se você está no trabalho onde você é humilhado, o seu trabalho não é valorizado, você deve continuar trabalhando lá feliz. Uma coisa que eu sempre falo para quem eu vejo que não está feliz em um trabalho: põe currículo, procura um novo lugar, mas não fica reclamando, não fica falando mal do seu trabalho, porque é o lugar onde Deus tem te abençoado. Se você não está feliz com o seu emprego, procura outro. E não fica com medo de, eu vou perder os meus direitos, eu vou perder o FGTS. Você não perde nada. O dinheiro do FGTS ele fica retido. Então, não se preocupe com esses pormenores. É muito melhor você ter saúde mental, é muito melhor que você tenha você trabalha num lugar onde você consegue ser valorizado, onde você fica feliz pelo seu trabalho, do que você trabalhar reclamando do lugar de onde você está. Os versículos 9 e 10, a gente lê o seguinte: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor e guardais os meus mandamentos. Permaneceis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Eu costumo dizer que o amor ele não é algo que sentimos. Ele até pode ser evidenciado por um sentimento de alegria, mas o amor ele é uma decisão. Deus nos decidiu amar. Por isso entregou seu Filho por nós. Por isso devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas e as pessoas como a nós mesmos, que é o resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos. Isso não é algo fácil, ele não é algo que vamos conseguir fazer de uma hora para outra. Ele é um exercício diário que precisamos fazer, que nós precisamos fazer. E no versículo 11, a gente lê o seguinte: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós
e o vosso gozo seja completo. Esse último versículo que veremos hoje, ele fala que teremos uma felicidade completa, que vamos ser felizes com as coisas que Jesus Cristo é feliz. Vamos ter uma felicidade plena, né? Se a gente cumprir os ensinamentos que vimos até aqui, seja lento pela palavra de Deus, pense e haja como Cristo, amando Deus acima de todas as coisas e as pessoas como a si mesmo. Permaneça nas escolhas que glorificam a Deus. Seja feliz. Esse é o segredo da videira. Senhor Deus e Pai do céu, muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos entender, Senhor Deus, que precisamos estar ligados em Ti. Precisamos, Senhor Deus, andar contigo, Pai, para que possamos ter algumas coisas em nossas vidas. Senhor Deus, te agradecemos por esse ensinamento, que ele possa, Senhor Deus, ser aplicado, ele possa, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, dentro de nossas vidas e ganhar, Senhor Deus, corpo, Senhor Deus, que ele possa crescer e frutificar, Senhor Deus, e para que possamos ter esses frutos em nossas vidas, que possamos aplicar, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, e possamos, Senhor Deus, ensinar isso também a outros, ó Deus, para que possamos fazer também discípulos, Senhor Deus, em tua casa. Senhor Deus, por estas coisas agradecemos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.